Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre Manhattan, banhando os arranha-céus em uma luz dourada que se refletia no asfalto úmido após uma leve chuva. As luzes de neon bruxuleantes das lojas de Wall Street iluminavam as calçadas lotadas, onde a multidão apressada caminhava sem olhar para cima. Entre eles, uma figura frágil e suja avançava lentamente, carregando apenas uma sacola plástica. Suas roupas estavam rasgadas, seus sapatos cheios de buracos, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que nada conseguia ofuscar. Essa garota, ignorada pelos transeuntes, conhecia cada esquina das ruas, cada olhar escondido por trás de um sorriso educado. Os rostos apressados, os ternos impecáveis, os carros de luxo, nada escapava à sua atenção. Nesse mundo de riqueza e poder, ela via o que os outros se recusavam a ver. O medo oculto, a ganância silenciosa, as armadilhas prontas para se fecharem sobre os incautos. Naquela noite, o ar estava carregado de uma tensão incomum. Um contrato colossal valendo bilhões de dólares seria assinado no hotel mais luxuoso de Manhattan. Alexander Whitman, um milionário respeitado e temido, caminhava em direção ao átrio, cercado por seus assistentes e advogados. Sua mente calculava cada movimento, cada palavra, cada obstáculo em potencial. Ele acreditava ter o controle absoluto da situação, mas nas sombras ela o esperava. Seus olhos fixaram-se em sua silhueta, reconhecendo imediatamente o perigo invisível. Ela sabia que aquele contrato não era o que parecia. Por trás das cláusulas reluzentes e das assinaturas douradas, escondia-se uma armadilha capaz de destruir não apenas a fortuna de Whitman, mas também sua reputação e sua liberdade. E ela, uma garota sem teto, sozinha contra o mundo, seria o último aviso que ele receberia antes de cair. O vento frio fazia seus cabelos flutuarem em desalinho, e ela murmurava para si mesma: se ao menos ele me ouvisse. Ninguém a viu, ninguém a ouviu, exceto o destino, que acabará de colocar seus caminhos em uma colisão inevitável. Alexander Whitman caminhava com confiança pelo saguão do Waldorf, cercado por seus advogados e assistentes. O olhar fixo no contrato que selaria um negócio multimilionário. Lustres cintilavam acima dele, tapetes vermelhos abafavam o som de seus passos e o aroma sutil de madeiras nobres pairava no ar. Tudo estava perfeitamente orquestrado, ou assim ele pensava. De repente, uma voz aguda cortou o burburinho do salão. Não assine. É uma armadilha. Whitman parou abruptamente. Ele examinou o átrio e avistou uma jovem, suja, magra, com os cabelos emaranhados e roupas esfarrapadas. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela fome, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha, quase sobrenatural. Os guardas correram em sua direção, prontos para expulsá-la, mas Whitman fez um gesto brusco. Esperem. Ele se aproximou lentamente e intrigado. Quem é você para me dar tais avisos? Perguntou num tom que misturava curiosidade e ceticismo. Eu vejo o que você não vê, respondeu a garota com confiança. Se você assinar este contrato, não perderá apenas dinheiro, perderá sua liberdade, sua honra, seu império poderá ruir. Whitman, acostumado a ter o controle de todas as situações, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele ergueu uma sobrancelha, meio divertido, meio irritado. Uma garota sem teto está me alertando sobre uma armadilha que meus advogados não enxergam, murmurou para si mesmo. Mas ele não conseguia ignorar o olhar da garota. Havia uma lucidez em seus olhos que nem mesmo os especialistas financeiros que ele conhecia há anos possuíam. Uma certeza perturbadora, afiada como uma lâmina. Mostre-me o que você sabe, pediu Whitman após um momento de silêncio. A garota assentiu com a cabeça e com um passo rápido apesar de sua magreza, o conduziu a um canto tranquilo do corredor. Veja aqui, disse ela, apontando para uma série de cláusulas no contrato que Alexander mal havia lido. Esses sócios em quem você pensa que pode confiar. Eles têm segundas intenções. E esta seção, redigida de forma sutil, vai te prender numa armadilha legal que nem mesmo seus advogados conseguirão desfazer. Whitman examinou as páginas com atenção. Os detalhes que ela revelou eram precisos, perturbadores. Seus advogados, até então confiantes, trocaram olhares preocupados. Cada palavra proferida pela jovem desvendava riscos invisíveis, ameaças insuspeitas. Como? Como você sabe de tudo isso? Perguntou Whitman, ao mesmo tempo surpreso e desconfiado. Porque eu vejo o que os outros se recusam a ver, respondeu ela calmamente. E você, Sr. Whitman, está prestes a cair numa armadilha da qual ninguém poderá se livrar. Alexander, impressionado com a precisão de seus avisos, sentiu pela primeira vez em anos o peso da incerteza.
Aquela garota que ele teria ignorado em qualquer outra circunstância, acabará de virar seu mundo perfeitamente calculado de cabeça para baixo. O destino acabará de colocar seus caminhos em uma colisão inevitável, e Whitman teria que decidir, ignorá-lo e assinar o contrato, ou dar ouvidos àquela que todos haviam esquecido. Após o primeiro encontro, Whitman conduziu a jovem a um pequeno quarto reservado no hotel, longe da multidão e dos olhares curiosos. As paredes eram revestidas de painéis de madeira escura e pinturas que retratavam paisagens prósperas, símbolos de poder e riqueza. Apesar do ambiente luxuoso, Whitman sentiu-se tomado por uma tensão incomum. A garota sentou-se no chão, cruzando as pernas sujas e cansadas, e tirou um caderno gasto que sempre carregava consigo. Olha aqui, disse ela, entregando-lhe as páginas amareladas. Ela havia feito anotações e diagramas que revelavam as conexões ocultas entre os parceiros do contrato. Whitman estreitou os olhos. Você realmente estudou tudo isso? Perguntou, entre a incredulidade e o fascínio. Sim, ela respondeu. Esses homens que você acha que são honestos, eles têm segundas intenções. Esta cláusula neste contrato, por exemplo, te obriga a cumprir obrigações legais que ninguém te explicou. Se você assinar, nunca poderá contestar certos investimentos, e ficará presa financeira e legalmente. O advogado principal de Whitman, Gregory, interveio com um tom suspeito. Senhor Whitman, é óbvio que esta garota... Fique quieto, interrompeu Whitman. Seus olhos estavam fixos no caderno. Cada detalhe correspondia às informações que ele havia recebido, mas com uma precisão e uma perspicácia que ninguém em seu círculo fora capaz de antecipar. A garota prosseguiu, imperturbável, e esse sócio aqui? Ele já traiu os outros num contrato parecido. Eles manipulam você com promessas de lucros rápidos, mas você não percebe que eles estão se certificando de que se algo der errado, você é quem vai arcar com as consequências. Whitman sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seu instinto de negociador gritava para que ele checasse cada palavra, e ainda assim, tudo que aquela garota dizia parecia verdade. Sua audácia, seu conhecimento e sua lucidez superavam tudo que ele conhecia. Por quê? Por que eu? Perguntou ele finalmente. Por que me avisar se você não tem nada a ganhar? Ela ergueu o olhar e, pela primeira vez, seu rosto mostrou uma mistura de tristeza e determinação. Porque eu vejo a injustiça antes que ela aconteça. E você, Sr. Whitman, está prestes a ser encurralado, assim como outros antes de você. Whitman respirou fundo. Ele havia passado a vida estudando riscos, manipulando números, antecipando os movimentos dos outros. Mas essa garota viu o que nem mesmo as melhores mentes financeiras haviam percebido. Então ele compreendeu algo essencial. Às vezes, as verdades mais importantes vêm daqueles que o mundo ignora, daqueles que acreditamos não terem voz. E naquela noite aquela garota sem teto tinha acabado de salvar sua carreira, seu império e talvez até mesmo sua liberdade. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Whitman sabia que precisava tomar uma decisão crucial. Podia ignorar o aviso e assinar o contrato, ou dar ouvidos àquela voz inesperada e evitar a armadilha invisível. Pela primeira vez em anos, o empresário sentiu que sua vida estava por um fio, e que esse fio dependia de uma criança que todos haviam esquecido. Na manhã seguinte, Whitman retornou ao escritório particular do hotel, desta vez acompanhado por todos os seus advogados e assistentes. A jovem, ainda vestida com suas roupas gastas, sentava-se calmamente em uma cadeira, com o caderno aberto no colo. A atmosfera era estranha. O luxo imponente da sala de estar contrastava fortemente com a simplicidade e a determinação daquela criança que ninguém jamais levava a sério. Whitman respirou fundo e dirigiu-se aos seus advogados. Escutem. O que essa garota nos mostrou ontem pode muito bem ser verdade. Quero que vocês verifiquem cada cláusula, cada sócio, cada documento. Os advogados trocaram olhares céticos, mas começaram a examinar o contrato em detalhes. Logo, as evidências ficaram claras. A garota tinha razão em quase tudo. Cláusulas invisíveis, obrigações ocultas, sócios que já haviam traído outros investidores. Cada revelação correspondia exatamente ao que ela havia previsto. Gregory, o advogado principal, aproximou-se pálido e perplexo. É impossível. Tudo o que você disse está correto. Nós simplesmente ignoramos esses detalhes. A jovem deu de ombros. Porque você está olhando para o que quer ver, não para o que realmente está lá. Você está se baseando nas aparências e nos números. Mas as armadilhas estão sempre escondidas nos detalhes que ninguém lê. Whitman, em silêncio, folheou as páginas do caderno. Cada anotação, cada linha, cada símbolo tinha um significado estratégico.
Ele então compreendeu a magnitude do perigo que quase ignorara. Sua mão tremeu levemente ao fechar o contrato. Quem é você de verdade? Perguntou ele, com a voz carregada de uma mistura de respeito e curiosidade. A garota sorriu levemente sem arrogância. Sou apenas alguém que o mundo esqueceu, mas enxergo verdades que outros se recusam a ver. O que você tem diante de si não é um contrato comum. É uma armadilha arquitetada para fazê-lo cair no esquecimento, para que seu império desmorone silenciosamente. Whitman endireitou-se, com uma mistura de alívio e admiração no rosto. Você me salvou, murmurou. Você me salvou de uma catástrofe que nem meus advogados poderiam ter previsto. A jovem olhou-o diretamente nos olhos. Não acredite apenas em mim. Verifique, compare, pense. Mas lembre-se, às vezes aqueles que ignoramos são os únicos que enxergam a verdade. Os advogados, ainda em choque, começaram a reavaliar todas as estratégias. Whitman, no entanto, percebeu que aquela criança não era apenas inteligente. Ela possuía uma percepção estratégica e uma visão de futuro que até mesmo as elites invejavam. E naquele momento silencioso, repleto de tensão e respeito mútuo, Whitman soube que jamais esqueceria aquele encontro. Ele acabará de compreender uma verdade essencial. O poder nem sempre reside no dinheiro, no luxo ou nos títulos, às vezes, reside no olhar atento daqueles que acreditamos serem invisíveis. O destino colocará aquela jovem em seu caminho, e Whitman compreendeu que o aviso dela mudará o rumo de sua vida para sempre. Whitman permaneceu em silêncio por um longo momento, segurando o contrato nas mãos. A tensão na sala era quase palpável. Seus advogados aguardavam o veredicto, com os olhos fixos nele, enquanto a jovem, calma e resoluta, observava cada movimento. Finalmente, Alexander Whitman colocou o documento sobre a mesa e declarou firmemente: não vamos assinar. Um murmúrio percorreu a sala. Os advogados, ainda em choque, trocaram olhares perplexos. Mas, Sr. Whitman, os investidores. Começou Gregory. Não importa, respondeu Whitman com o olhar fixo na jovem. Não arriscarei meu império, minha reputação e minha liberdade por um contrato fraudulento. Desta vez, escolhi ouvir alguém que o mundo ignora. A jovem esboçou um sorriso fraco, quase imperceptível, mas repleto de satisfação. Ela sabia que aquele simples ato acabará de mudar o destino de um dos homens mais poderosos da cidade. Whitman se virou para ela. Você salvou minha carreira e muito mais. O que você quer em troca? Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com determinação e independência. Nada para mim. Mas lembre-se, sempre olhe além da máscara. Aqueles que parecem honestos nem sempre são. Ainda assim, Whitman sentiu que precisava fazer algo. Ele não podia deixar aquela jovem brilhante e perspicaz afundar no esquecimento e na pobreza. Então, decidiu convidá-la para se juntar à sua fundação. Educação, recursos, um futuro que ela jamais poderia ter imaginado. Nas semanas seguintes, a menina começou uma transformação lenta, mas profunda. Roupas limpas, acesso a livros e aulas e, acima de tudo, a oportunidade de desenvolver sua inteligência estratégica. Whitman a orientou, impressionado com sua rápida aprendizagem e perspicácia. Gradualmente, a jovem se tornou muito mais do que apenas uma denunciante. Ela se transformou em uma conselheira valiosa, capaz de detectar armadilhas financeiras e intenções ocultas que ninguém mais conseguia enxergar. Seu passado como sem-teto foi esquecido, substituído por uma força e sabedoria que inspiravam até mesmo as figuras mais poderosas de Wall Street. E certa noite, enquanto Manhattan brilhava sob as luzes da noite, Whitman se virou para ela e disse: você me salvou, mas, na verdade, salvou muito mais do que a mim. Você lembrou a este mundo que o verdadeiro poder às vezes reside naqueles que acreditamos serem invisíveis. Ela sorriu finalmente em paz. O mundo jamais a esqueceria. O destino imprevisível e misterioso escolheu um caminho inesperado. A garota que todos ignoravam mudou a vida de um milionário, e ao mudar a sua própria, provou que mesmo nas sombras, algum brilho reluz mais forte que o ouro.